uma das coisas que mais me interessa na política, que é isso, é quando eu fico fazendo essa reflexão, porque hoje em dia tá muito difícil você refletir sobre como funciona o sistema, se distanciando desse momento que a gente está vivendo, em que o país foi, por conta de tudo isso que a gente estava falando, dividido, né? E então eu fico pensando esse tipo de reflexão, pô, cara, mas por que o cara que tá ali, ele faz isso, o certo era isso e tal? E aí eu fico lembrando um pouco do Eduardo Moreira, quando a gente falou bastante do ICL, que ele até comentou, falou que é um canal no YouTube onde vocês conseguem se estruturar de uma maneira extremamente inteligente, sem depender de um patrocinador, justamente para não ter nenhum vínculo com nenhuma empresa, com nenhum grupo de comunicação, para ter total liberdade de questionar quem quiser. E eu lembro que ele até falou, inclusive eu não quero ocupar nenhum cargo de governo, até com esse governo do qual eu ajudei a eleger, eu poder questioná-lo. E hoje eu me pergunto assim, como que a gente faz? Hoje a gente está vivendo um governo onde a gente votou nesse governo, a gente foi oposição durante todo esse tempo, e mesmo se distanciando de tudo isso, a gente falou, bom, agora que a gente tem um governo eleito, a gente tem muita coisa para fazer. Mas como que a gente faz, sabendo que a gente vive num sistema que não depende só do presidente, não é só deputado e tal, você tem congresso, você tem os 3 poderes, tem um monte de coisa. Como que faz hoje? Vocês que têm um grupo de... você é um sociólogo, um intelectual, uma pessoa que é ouvida, vocês têm um portal, uma ferramenta de informação. Como que você questiona diariamente atuais medidas de um governo, sabendo que tem uma sombra de uma extrema-direita aqui, soprando no cangote, para que essa crítica, às vezes construtiva, não virar uma munição? Porque é isso que pode acontecer. Claro. Né? Como que faz isso Sim, hoje? um momento muito delicado. Isso, né? isso é uma coisa que eu me questiono muito. Muito, muito. Eu também. Eu compartilho os mesmos medos. A gente não sabe se vai ser só 4 anos de interregne e vai voltar aquela coisa horrorosa de Bolsonaro. Né? Entende? Porque aí tem a ver com todos esses aspectos que a gente estava discutindo antes. Né? Qual é o capital político de Bolsonaro? Ele dividiu as classes populares. É claro que tem gente na elite que vota em Bolsonaro e gente da classe média e tal, mas nem a elite, nem a classe média elege ninguém. Tá? Então, esses 80%, né, que são abandonados de alguma maneira. Esse pessoal não tem acesso às benesses do mundo moderno, percebe? 80% da população brasileira, claro que em gradações distintas, não tem acesso. E tem gente que não tem acesso à comida. 70 milhões não tem acesso à comida. Tá? Uma pesquisa recente aqui da coisa. E aí, essa associação de Bolsonaro com algumas igrejas evangélicas, especialmente as neopentecostais, né, onde você divide o mundo entre Deus e diabo e tal, e quem diz quem é Deus e quem é diabo é o pastor. Né? Isso é extremamente preocupante, percebe? Fazendo trabalho, tem um projeto de poder, vai nas polícias, vai não sei o quê, está montando uma coisa disso. Né? E tal, né? E é o quê? É para libertar o povo? Não, não é para libertar o povo, é para manipulá-lo. Né? Porque aí você confunde a esfera da causalidade social, né, com a esfera da causalidade espiritual, percebe? Aí não existe causalidade social para esse pessoal. Ou seja, não é porque não existe uma escola boa, por conta disso ele não conseguiu um bom emprego, percebe? Ou seja, então você pode criticar e dizer, não, mas agora eu quero uma escola boa. Não. Né? Quer dizer, é o diabo que está dentro de você que fez com que você não conseguisse aprender. Mas imagina isso. Né? Você quebra qualquer forma de crítica social. Tá? Entende? Você, no fundo, você está regredindo a Idade Média. Era assim que... Né? Então, você tem um projeto, né? E você tem... E essa é a crítica que eu faço à esquerda democrática, etc. Né? O pessoal acha que é só você montar um projeto econômico e as pessoas vão compreender isso. Isso é uma bobagem total. Entende? Você precisa explicitar, você precisa apresentar, né? Você precisa informar. Aí, de novo, ICL, claro, é um negócio ainda pequeno e tal, né? Mas se o ICL fosse uma rede Globo, percebe? Esse país teria uma revolução. O que as pessoas precisam entender é que você precisa conscientizar, né? Por meio de um debate público, verdadeiro, plural, etc., né? Explicar ao povo por que ele é pobre num país rico. Porque é isso. Né? A explicação que é dada pela sociedade, a sua líder, você é corrupto. Entendeu? A culpa é sua. Você é o culpado, você culpa a vítima. Percebe?
né? Enquanto você pode mostrar quem é que causa pobreza e como, etc, etc. Só que nenhuma televisão no Brasil jamais criticou a elite. Agora, o caso da Americanas é um exemplo claro, Exemplo né? Você não vê o claro. nome deles sendo veiculado aí. Perfeito. Vinculado, aliás, desculpa. Perfeito, você lembrou muito bem, né? E aí é um negócio, não precisa ser alguém que é ligado à empresa, não, é da mesma classe. Nós somos intocados e tal, entendeu? Agora, imagina se você pudesse explicitar isso para as pessoas, dizer para elas, não é culpa sua que você é pobre, né? Você é pobre porque você foi abandonado, perseguido, né? Então, não teve chances, etc, etc, que em outros países você tem, e que você não teve por conta dessa elite e dessa classe média. São as classes que controlam a sociedade, né? Quer dizer, a elite com o dinheiro e a classe média, porque quem é a classe média? Professores, jornalistas, juízes, etc. O pessoal que faz a cabeça da sociedade como um todo, né? Percebe? Então você tem que criticar. Eu acho que tem que mostrar, criar esse ódio saudável do povo a essa elite. Porque eu ia perguntar uma coisa que não é parecida com a do Will, porque a do Will ainda está questionando exatamente essa sombra de Bolsonaro e o medo que a gente tem de criticar a esquerda. Mas a solução, porque eu fiquei pensando, você contando tudo, eu falei, onde está a solução disso, já que tá tão confortável para quem comanda? Né? Só um parênteses. Como é que você quebra isso? É só através de uma imprensa? O que você faz para você reverter esse quadro? E mesmo só um que seja a longo parênteses, prazo. porque isso tudo que a gente está vivendo foi porque lá atrás, há exatos 10 anos, a gente questionou a esquerda. Aquela primeira manifestação foi porque aumentou a passagem no governo da Haddad aqui de 30 centavos, foi porque ia ter Copa do Mundo, era o governo Dilma, as pessoas falando, pô, cara, ali a elite enxergou opa, olha, temos uma oportunidade aqui. É esse fantasma que eu falo, Exatamente. Cara, tá cheio de gente doido para confundir a cabeça das pessoas. Exatamente isso. Exatamente isso. E aí foi só um parênteses. Mas então, aí que caminho você consegue vislumbrar um caminho para... Não, eu acho que o caminho é esse, né? Quer dizer, eu penso o quê? Porque a Europa, porque um país como a Alemanha, que é um país que eu conheço melhor, porque eu vivi lá há muito tempo, né? Quer dizer, como é que os alemães deixaram de ser nazistas? Né? É uma questão legal, né? Sim, porque é algo muito forte. Né? Exatamente, quer dizer, né? Os alemães criticaram o seu nazismo, né? Eles eram nazistas, etc. Né? Como a gente pode criticar essa coisa escravocrata, canalha que nós somos? Percebe? Né? Como foi que eles conseguiram isso? Olha, quer dizer, o tema foi, você constrói imprensa pública, não é estatal, é pública. O que é uma televisão pública? Você pega o quê? Você pega o cara dos evangélicos e o cara do católico. Você pega o cara dos banqueiros e dos bancários, MST e para entende? Assim, agora vocês veem aí como é que vocês vão montar essa programação. Percebe? Aí não tem nenhuma outra saída para isso, senão pluralidade. Percebe? Lá? Entende? Quer dizer, aí não é que um governo possa entrar nisso, não, ele não pode. Isso é protegido. Nesse sentido, com essa ideia, é diferente, realmente. Estatal é uma coisa, pública é totalmente diferente, né, cara? Porque veja bem, pessoal, não tem mudança social possível sem esclarecimento do povo. Nunca existiu isso. Por que houve Revolução Francesa? Aquele tipo de insurreição, quando o trigo aumentava, entende? Ele fazia uma quebradeira, aí o trigo baixava, tinha 600 anos na França. Né? Porque em 1789, essa mesma coisa, né, aumento do trigo, do pão, gerou revolução. E tinha os intelectuais iluministas, Rousseau, Voltaire e tal, né? Entende? Quer dizer, montando agitação em cafés, etc, etc, e chegando ao povo. É uma mensagem que estava chegando ao povo. Né? Entende? Quer dizer, então, quando você... pessoal, a coisa mais revolucionária que existe é a inteligência. A capacidade de você refletir e criticar. Né? Se você dá... E os seres humanos são inteligentes. Enormemente. Todo mundo. A diferença de inteligência entre os seres humanos, você tem um mínimo de igualdade de oportunidade, não é grande. Percebe? Então você pode... isso pode chegar ao povo. Né? O que eu acho e aí voltando um pouco, a minha crítica que eu faço à esquerda. Né? Sim. A esquerda não sabe disso. Não percebe isso.
Percebe? Qual é o plano de comunicação que o PT tem? Porque... Entendeu? Qual é o projeto? Não? Não? E é isso que você Você fala. confia na Rede Globo? Entende? Quantas vezes a Rede Globo vai ter que dar uma cacetada na sua cabeça para você ver que isso não é a coisa razoável, entende? Então, o que me dá o desespero é que, né, as pessoas que deveriam, tem muita gente inteligente nesse governo e tal, alguns eu sou fã e tudo, né? Dino e tal, para parar, são caras ótimos. O ministério é... Agora, precisava ter, né, uma preocupação com esse tema. Você tem que disputar a narrativa popular. Não pode deixar isso para a Igreja Universal. Percebe isso? Né? Tem que disputar. Né? Restituir a inteligência roubada do povo. Né? E acho que... Sem isso, você não vai ter nada. Você não vai ter mudança, você não tem revolução, você não tem progresso. E acho que a gente tem uma coisa que é... Desculpa, mas acho que a gente tem um trabalho maior ainda, porque hoje a gente tem ainda a produção de fake news. Isso. Que, assim, antes das fake news, você tinha a informação ou a desinformação. Agora você tem a informação mentirosa. E que existe uma coisa meio de zumbi das pessoas que me assusta muito. Claro. Tem lugares, tem ambientes que você fala assim, não dá para discutir. Claro. Não dá para a gente falou trocar disso um hoje. diálogo, porque assim, a pessoa simplesmente não acredita. Se tiver uma imagem do Bolsonaro dando um tiro na cabeça de alguém, a pessoa vai falar, é mentira, não era ele. É computador. Era não existe mais. Comunista. O que ele matou era um comunista. Isso. Tem isso. Exato, não tem mais. A gente chegou num lugar que é desesperador. Que Desesperador. O fato, ele não se basta mais. Porque a pessoa bate o celular para chamar o ET, para ajudar. Então você fala, meu Deus, esse trabalho acho que ficou muito mais duro a partir de agora. Ficou. Mas Você toca, deixa eu só pegar esse ponto aqui um pouquinho, porque eu acho ele muito importante, que é o fato de que, né, no fundo, essa é a grande dificuldade, e também você tem o quê? Você tem muito dinheiro por trás. Isso é um projeto articulado, né? Entende? Não à toa, né? Quer dizer, e é o quê? Nos Estados Unidos é a indústria de arma, petroleira que rouba o petróleo do índio e tal, para parar que suja rio e tal, para não quer pagar multa e tal. Né? A extrema-direita americana é financiada por esse pessoal. E quem é que financia isso aqui entre nós? Né? Antes de tudo, o agronegócio e o capital financeiro e tal. Né? Para quê? Para matar índio, para desmatar, para não sei o quê, para não ter nenhum controle, para não ter IBAMA, não ter coisa nenhuma e tal. Né? Agora, o aspecto, por que as pessoas acreditam nisso? Essa que é a questão importante. Né? Entende? Quer dizer, e para entender Bolsonaro, a gente tem que entender o ressentimento desses 80%. Entende? Esse pessoal é pobre. Entende? E não é só o negro e o mestiço, porque em São Paulo e no Sul são estados brancos. Entende? 80% de gente branca. Percebe? Né? Mas aí tem um branco pobre. Entendeu? Um motorista de caminhão com um sobrenome alemão, né? Marcos Schmidt, não sei o quê. Né? Ele diz, porra, eu sou alemão, cara, só que eu ganho 3 pau para ficar rodando esse negócio aqui 15 horas por dia. E o cara que é branco também, chefe dele, ganha 50 vezes a mais, entendeu? Só que ninguém explicou para ele que ele foi explorado, dominado, etc, etc, que ele não teve a chance que ele deveria ter, etc. Né? Entende? Quer dizer, ninguém explicou isso, ninguém explica isso. Nenhuma imprensa, ninguém, zero, nada. Como ele vai aprender isso? Né? Entende? Aí, o que é que a extrema-direita faz? Pega esse ressentimento, né? que não tem o objetivo, né? E canaliza, né? Para uma coisa. Olha, você está assim por conta do pessoal que recebe Bolsa Família, entende? Por conta desses pretos que são criminosos e tal, para parar. Percebe? Então você pega essa necessidade que esse cara tem de não ser humilhado, porque esse cara foi e é humilhado sempre, visto de cima para baixo, porque tem título universitário, etc, etc. Né? Daí, Bolsonaro ter criticado ciência, universidade, professores, etc e tal. Né? Exatamente como a gente tinha visto, o capital cultural é a base do poder e do privilégio da classe média real. Né? Entende? Quer dizer, um ressentimento de classe compreensível, justo, né? Só que ninguém explica. Né? A imprensa, a única coisa que faz é confundir mais.
e manipular. Esse é o terreno para a extrema-direita. Né? Porque ela vai dar uma canalização para esse cara e esse cara vai ficar louco. Ele vai dizer, olha, eu não sou um lixo, não, eu estou mudando o país, eu sou um negócio importante, estou participando de um movimento importante e tal, entendeu? Você vai dar importância a um cara que sempre foi humilhado e esquecido. Né? Essa é a base do bolsonarismo. Né? Que é o branco pobre do Sul e o negro evangélico. Né? Entendeu? Porque é o negro evangélico, ele acha o quê? Quer dizer, ele quer se separar do outro negro, que ele chama de delinquente, né? E aí, ao menos, ele tem na cabeça dele que ele não pertence mais a esse pessoal perseguido, criminalizado e tal, para parar, entendeu? Ele acredita na família e não sei o que e tal. Então, ele moralmente, e isso é um processo de embranquecimento. Né? Você moraliza a pessoa, percebe isso? Assim, olha, suba ao patamar de um branco, etc. E não mais de um criminoso, de um delinquente e tal. Claro que ele vai aceitar. Óbvio. Entende? Né? Então a gente tem que entender essa necessidade humana, que é a necessidade mais importante de autoestima, de reconhecimento social. Não é dinheiro, pessoal. Entendeu? As pessoas acham que todo mundo... Claro, óbvio que a gente precisa de dinheiro e gosta de dinheiro. Mas essa não é a necessidade humana mais importante. É autoestima. Percebe? É autoestima, reconhecimento. Se não, quem ganhasse 1 bilhão, se você tem $1 bilhão, amigo, você pode comprar o que você quiser no mundo. Né? Entende? Por que você vai atrás de 2? Por que você vai atrás de 5? Se você tem 5, por que você vai atrás de 10? E se você tem 10, por que você vai atrás de 20? Não é assim que as pessoas fazem? Então não é dinheiro. Não é necessidade econômica, percebe? Né? Uma necessidade de você de distinção social e você se sentir superior aos outros e tal, né? Entende? Quer dizer, nessa coisa. E a extrema-direita manipula essa necessidade popular, né? Como ninguém, né? Porque foi montado cientificamente isso, né? Com algoritmos, com não sei o que e tal. O que é que efetivamente produz eficácia? Os caras passaram anos estudando isso, né? Com a eleição de Bolsonaro, pegaram o pacote que tinha aplicado no Brexit, na Inglaterra, e com Donald Trump nos Estados Unidos, muda para as condições brasileiras e joga, entendeu? Né? Entende? Quer dizer, montado já, para confundir. Né? Mas a sensação que eu tenho, Gessé, é que você falou, né? Pô, 80% dessas pessoas são pobres, como é que eles manipulam ele? E o que mais me preocupa é essa manipulação moral, ideológica, porque é muito mais difícil você manipular alguém da camada de baixo, que ela tem que votar em alguém que apoia essa camada aqui, quando a gente fala de economia. Agora, quando você pega nesse conceito moral, você se aproveita de um machismo estrutural que a gente vive e fala, cara, eles estão destruindo a família. Olha só, olha o que eles querem fazer querem sexualizar a criança e tal. Cara, isso eu acho o mais perigoso, porque daí entra naquilo que você falou. Cara, a desinformação tá enorme, nós estamos... Eu comecei aqui o programa falando, cara, do ICL, maravilhoso e tal, só que ele tá cada vez mais expandindo dentro de uma bolha. E do outro lado aqui numa bolha tá expandindo alguma coisa que tá emergindo de uma maneira que é um discurso de ódio que vai completamente essa aqui. Claro. E eu fico pensando, cara, até onde vai? Quanto que vai crescer essa bolha? E como vai se colapsar? Por enquanto a gente se colapsou democraticamente. Claro. Né? Uma briga ali de eleições, sair do grupo da família, acabou o relacionamento, casamento, assim. Mas a gente tá caminhando para um lugar que você até acabou de falar, né? Eu não sei se a gente vai segurar esses 4 anos. Como que você, sociólogo, estudioso, vendo, inclusive, principalmente essa ascendência da internet, da informação versus desinformação, enxerga um futuro, prospecta um futuro? Então, Will, mas eu acho que essa pergunta do Will, eu só queria completar porque é isso. Por exemplo, você, né, é fato, já matou a charada. Pô, o caminho é a instrução, é a informação e você conseguir distribuir isso da melhor maneira possível, né, democratizar tudo isso. Esse é um caminho. É o caminho certo, é um caminho, vamos dizer, longo para você conseguir, vamos dizer, solucionar uma crise, talvez uma crise de identidade, uma crise de tudo, né, que está se passando. Agora, a curto prazo, né, e aí só pegando o que você falou dos juros, da Selic e tal, a curto prazo,
resolver isso, vamos dizer, para se caminhar para um projeto a longo prazo? É engraçado, porque daí cai na economia novamente, entendeu? Eu não sei se você conseguir aquecer a economia, você consegue conduzir isso novamente. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Porque aí você pode explicar de qualquer outro modo, você pode dizer, Jesus está com você. Por conta disso, você está tendo mais de dinheiro agora. E foi exatamente essa a explicação. Eu também estudei esse pessoal, né? Em 2010 e 2012. E a explicação é isso. A explicação religiosa. Percebe? Então, nunca é a economia. Né? Como as pessoas dizem, e tal, é tolinho, é a economia, né? Alguém disse isso nos Estados Unidos, hoje em dia todo mundo repete essa bobagem. Nunca é a economia. Né? Depende da forma como o que você está fazendo vai ser veiculado. Pessoal, a gente é o ser humano, né? Monta o seu comportamento e a gente quase nunca percebe isso, né? Por conta de ideias. Né? E essas ideias a gente imagina que é a gente que produz, é uma bobagem isso. Né? O sistema de classificação e compreensão do mundo, dos seres humanos, já é montado na primeira infância, ele pega dos pais. Percebe? Depois a escola, etc, etc. Então a gente é pensado pelas ideias dominantes. Né? Veiculadas pela imprensa, pela indústria cultural, etc, etc, etc. Né? E para você mudar isso, você tem que mudar a ideia que essa pessoa tem na cabeça. Tá? É o único meio, não é? Esse é um meio legal. Esse é o único. Entende? Tá? Se você é gente. Porque a gente não tem um DNA com os outros animais. Percebe? O nosso comportamento, que é o que importa, a forma como a gente se comporta, não é o que a gente tem na cabeça, percebe? O que a gente tem na cabeça é muita bobagem, o lixo midiático, as fantasias que a gente cria para tornar a vida, mas o nosso comportamento é outra coisa. Né? E esse comportamento é motivado por ideias que a gente não tem consciência delas. Né? E aí, sem uma crítica social ampla dessas ideias, você nunca vai mudar. Isso vale para uma sociedade, isso vale para um indivíduo. Né? A gente nunca muda como indivíduo sem autocrítica. Né? E isso eu não quero mais ser. Percebe? A partir de agora, por conta disso, eu vi que isso é uma coisa absurda, canalha, etc, etc. Né? Entende? Então eu não quero mais ser isso. Então, por exemplo, a coisa eu sou nordestino, né? Tem um machismo e um patriarcalismo muito forte. Né? Entende? Assim, eu não quero mais ser esse tipo de... Entendeu? Né? Então eu quero ser outra coisa, eu quero ser uma pessoa melhor. Entende? Aí você muda. Percebe? Com a sociedade é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Né? Se você não critica, você não vai mudar. Né? E se você não explicar para as pessoas que a melhora econômica dela advém de uma escolha política, ela não vai saber. Né? Entende? Quer dizer, porque a gente de classe média, a gente tem o mau hábito de universalizar a nossa concepção de mundo para os outros. Isso não é verdade. Né? O pobre não tem isso. Percebe? Não é só a pobreza, não. A gente tem que dizer a verdade, inclusive, para que isso não mais aconteça. Né? Mas a verdade é que a pobreza não é só econômica, ela é cognitiva. A pessoa tem mais dificuldade, não consegue se concentrar, não tem acesso a pensamento abstrato. Percebe? Né? É um prejuízo emocional, etc. Entende? Porque você não vê os papéis se reproduzindo de irmão, de pai, etc, etc. Entre as famílias muito pobres, o abuso sexual dos mais frágeis é uma coisa naturalizada. Então, eu também estudei esse pessoal durante 4 anos, foi quem mais estudei, os muito pobres. Né? Então, você tem pessoas que estão, né, desarmadas, percebe? Né? E aí o pobre é o cara que é o mais preconceituoso. O pobre, por exemplo, é o mais meritocrático, coitado. Apesar da... Entende? Ele é presa, tem razão, de todos os valores e concepções que foram construídas para humilhá-lo.